galerinha do bem, a paz do Senhor a todos, meus queridos. Sejam bem-vindos para mais um Papo Reto. Eu sou a Lê Oliveira e você está aqui no meu canal. Bom, já quero começar o nosso vídeo pedindo para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se você amar os nossos conteúdos, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Amém? Bom, o assunto de hoje que nós vamos tratar aqui no nosso canal é a respeito, qual é a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Se você também tem essa dúvida, como muita gente tem, eu convido você a vir juntamente conosco aprender nesse estudo de hoje qual que é a diferença e como o Espírito Santo vem a nós nos dias de hoje, como buscá-lo, como recebê-lo. Se você está também curioso e quer saber mais qual vai ser o desfecho desse nosso estudo, vem conosco aprender da palavra de Deus, eu convido você. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, meus irmãos, o assunto de hoje é a respeito disso. Qual é a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Hoje nós vemos que é uma coisinha desse tamanhozinho assim, mas tem muitas pessoas que têm dúvidas. Eu, inclusive, era uma pessoa que tinha dúvida e é por isso que eu tô trazendo esse tema para o nosso canal, porque em muitas igrejas a gente vê que as pessoas confundem o batismo com o Espírito Santo e o ser cheio do Espírito Santo. As pessoas acham que elas são a mesma coisa, ou então confundem uma coisa com a outra, quando na verdade não tem nada a ver. É muito interessante a gente aprender sobre, por quê? Porque se de repente você é uma pessoa que tá aí, tem o desejo de pregar a palavra de Deus, e de repente você recebe daí talvez um tema para ser ministrado que seja sobre o Espírito Santo, se você não souber discernir essa pequena coisa que acontece de entender o batismo, entender o que é ser cheio, a gente acaba passando vergonha por não entender esses assuntos, ainda que eles sejam bem pequenininhos. Então, vamos aprender a palavra de Deus. Eu sei que tem assuntos que às vezes parece que bugam o nosso cérebro, mas quanto mais a gente examina e estuda as escrituras, mais entendimento Deus dá pra gente, mais Ele abre a nossa mente, mais cheio a gente passa a ser de Deus. Amém? Bom, quero começar esse vídeo aqui pedindo para você, se você tá aí com a sua Bíblia do lado, abre ela comigo. Se você não tá com a Bíblia, corre, pega ela e vamos aprender junto a palavra de Deus. Bom, quero começar esse vídeo pedindo aí para você que já tá com a sua Bíblia em mãos, para abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e versículo 6. Amém, meus queridos? Aonde nós vamos ver aqui o que o texto bíblico nos fala a respeito do ser batizado com o Espírito Santo. A gente vai trabalhar primeiro esse tópico, o batismo com o Espírito Santo, e depois a gente vai para o que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos trabalhar um tópico de cada para os irmãos entenderem a diferença dos dois. Amém? Bom, se você gostar do nosso vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, dá um likeão lá para ajudar o nosso canal a crescer e a divulgar, para o YouTube divulgar o evangelho para quem precisa. E olha que tem muita gente que precisa ser ministrado pela palavra de Deus. Amém, meus queridos? Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, vai nos dizer assim: E tendo Paulo imposto-lhes as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Aqui, irmãos, a gente vai ver o batismo com o Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo foi orar para aquelas pessoas. E assim que ele impôs-lhe as mãos, veio o Espírito Santo e batizou eles. Essa primeira questão que a gente vê aqui é a evidência do Espírito, ou seja, o falar em línguas. Ela é uma evidência do Espírito Santo que você foi batizado. Porque as pessoas, às vezes, elas pensam assim, só porque eu tô sapateando, porque eu tô profetizando, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não, a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Se você ainda não fala em línguas, é muito provável que você possa dizer que você foi batizado. Então, se você tem esse desejo no seu coração, comece a buscar a Deus, que Ele vai encher a sua vida. Quero dar um outro exemplo.
Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver lá que todos estavam reunidos em oração. E de repente, eles ouviram como um som de um vento veemente que encheu toda a casa. E todos foram cheios. Só que ali aconteceu dois fatores bastante interessantes, se os irmãos lerem com bastante atenção Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Muitos deles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram agora a falar em línguas, ou seja, o Espírito Santo desceu sobre eles e junto veio a evidência. Tá entendendo, meus queridos? Por que eu disse dois fatores? Porque havia um grupo de pessoas que estavam do lado de fora. E ao invés deles começarem a buscar Deus para receber essa promessa que Jesus havia feito, para receber a descida do Espírito Santo, eles ficaram murmurando, falando: nossa, esse povo tá cheio de mosto, eles estão cheios de vinho, eles estão embriagados. Então o que acontece? Houve aqueles que queriam buscar e queriam ser batizados com o Espírito Santo, que queriam receber a evidência do Espírito Santo, e havia aquele grupo de pessoas que ficaram só lá do lado de fora, criticando porque não entendiam nada. Não é assim muitas vezes quando a gente chega na casa de Deus? Quando eu fui para a igreja pela primeira vez, que eu pisei em uma igreja evangélica pentecostal, quando eu cheguei na igreja, eu vi que haviam pessoas lá sendo batizadas com o Espírito Santo. Elas falavam em línguas, elas tinham a evidência do Espírito. E eu, por falta de entendimento e conhecimento, eu falava assim no meu pensamento, na minha cabeça. Assim como aqueles que, em Atos dos Apóstolos, que estavam do lado de fora daquele cenáculo, que não estavam enquadrados, que não queriam receber aquela presença, eu fiquei que nem eles, eu fiquei murmurando, eu falei: esse povo é um povo maluco, que língua é essa que eles estão falando? Por que eles estão falando assim? Aí nisso gerou curiosidade no meu coração de entender que língua que era essa. Primeiro eu não entendi e fiquei criticando, mas depois que isso passou, eu falei: cara, eu acho que eu quero essa evidência na minha vida. Só que até então eu não sabia diferenciar o que era ser batizado com o Espírito Santo e o que era ser cheio do Espírito Santo. Então, nesse estudo de hoje, eu quero que você entenda, que você compreenda qual que é a diferença desses dois. O que eu devo buscar na minha vida? O que é importante para mim? O que Deus quer? O que Ele espera de mim? Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E a gente sabe que nos dias de hoje tem muitas igrejas que crescem muito na graça. É profecia, todo culto é profecia, a pessoa revela a sua vida dos pés à cabeça, mas também tem aquelas igrejas que é só conhecimento, conhecimento, conhecimento. E aí muitos crentes pentecostais ainda brincam e falam assim: essa igreja é uma pedra de gelo. Na verdade, não é que ela é uma pedra de gelo, ela é voltada somente para a palavra. E a Bíblia não quer que você crie essa divisão na tua vida. Ele quer que você cresça nesses dois âmbitos, na graça e no conhecimento, para que a gente venha ser pleno, que a gente venha ter a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a gente venha ter a plenitude da graça de Deus sobre a nossa vida. Se eu busco compreender uma coisa só e deixo a outra de lado, não tem como haver um crescimento espiritual na minha vida, porque aí sempre vai ter aquela parte em que eu serei ignorante. Deus não quer que você seja ignorante, nem muito na graça, nem muito no conhecimento, mas Ele quer que você ande equilibrado, balanceado, para que você possa entender essa plenitude do que é conhecer a Deus, do jeito que Ele é. Amém, meus queridos? Então, esse primeiro e esse segundo exemplo que eu te dei, o primeiro em Atos 19:6, o segundo em Atos 2, são realmente o batismo com o Espírito Santo, quando ele desceu e quando as evidências dele se manifestaram sobre a vida daqueles que estavam ali buscando essa presença. Ou seja, o falar em línguas é a evidência de que você foi realmente batizado com o Espírito Santo. Amém? Eu espero que tenha ficado claro. Se porventura você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e a gente vai estar comentando sobre isso e respondendo você. Tá legal? Bom, agora vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Bom, ser cheio do Espírito Santo nem sempre significa ser alguém dotado de dons. Ser cheio significa ter uma vida dominada pelo Espírito.
Um exemplo disso é Estevão. Ele não só era batizado com o Espírito Santo, no sentido das evidências e dos dons, mas como ele também era cheio. Então, irmãos, é nisso aqui que eu quero falar com você, que gera muitas dúvidas no coração das pessoas, porque as pessoas pensam assim, de repente eu olho para você e falo, nossa, aquele pastor, aquela pessoa ali, ela é cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, poxa, aquela pessoa deve falar em línguas, aquela pessoa deve profetizar na vida de todo mundo, aquela pessoa deve ter revelações, deve ter visões. A gente confunde muito uma pessoa cheia do Espírito Santo em relação aos dons. Ser cheio, meus irmãos, ela não tem nada a ver com dons. Quer dizer, você pode sim receber os dons, né, a respeito das evidências que a gente acabou de falar no tópico aqui acima. Mas o assunto daqui é ser cheio. E ser cheio aqui não tem nada a ver com dons. Dons, quando eu digo, é no sentido exterior, o falar em línguas, o profetizar, o revelar. Mas os dons que eu quero retratar aqui são o que o apóstolo Paulo chamou de frutos do Espírito, porque quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você evidencia na sua vida os frutos do Espírito. E um exemplo disso era Estevão, que a gente vai estar trabalhando aqui agora nesse texto. Estevão, ele era um homem batizado com o Espírito Santo e um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha essas duas características sobre a sua vida. Só que isso não quer dizer que vai acontecer na vida de todo mundo. Existem pessoas que elas são cheias do Espírito Santo e não são batizadas com o Espírito Santo, ou seja, elas não falam em línguas, elas não têm as evidências do Espírito, mas elas são cheias, e nós vamos entender esse cheio. E também existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas elas não são cheias do Espírito, elas não apresentam os frutos do Espírito na vida delas, porque elas buscam a Deus por uma questão de dom. Tá entendendo? É o que acontece no nosso meio. Tem muitas pessoas que elas são dotadas de dons, mas quando a gente vai ver a vida delas é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. Eu, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que são assim, que elas têm dons, elas revelam a vida de você, revelam CPF, RG, mas quando você para olhar a vida delas, você vê que não há atuação do Espírito Santo no modo que ela anda, no modo que ela fala. Tá entendendo, meus irmãos? Então é por isso que é muito importante você aprender a diferença de quem é batizado com o Espírito e quem é cheio do Espírito. Amém? Então vamos pegar o exemplo aqui de Estevão. O que fazia com que ele fosse cheio do Espírito? O primeiro exemplo que eu quero dar para você se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e versículo 8. Estevão era uma pessoa cheia de fé. É isso mesmo. Quando a gente aceita Jesus, uma das primeiras coisas que a gente recebe na nossa vida é a respeito da fé. Um dos primeiros dons que nós recebemos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, aleluia, glórias a Deus, que pela fé, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o que acontece? Se a fé ela vem pelo ouvir, você precisa ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, que ela penetra dentro do teu coração e da tua alma, Deus está querendo dizer que Ele está construindo fé dentro de você. Porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, não tem como agradar a Deus, não tem como eu apresentar obras diante de Deus. Então, a fé é um dos primeiros dons que a gente recebe. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, ela é um dom que Deus deu para você. Tá entendendo, meu querido? Então, o primeiro fator é esse, é a fé. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha fé. Tenha fé, porque com a fé você vai sem medo. A fé, ela não deixa você duvidar. A fé, ela te encoraja a prosseguir em situações impossíveis e difíceis, que uma pessoa comum provavelmente não teria essa coragem de ir e de fazer. Amém? Então Estevão era um homem cheio de fé. Essa é uma primeira evidência de que ele era cheio do Espírito Santo. A segunda, Estevão era um homem cheio de sabedoria. Estevão, ele era tão cheio de sabedoria da parte de Deus que os homens da sinagoga, do Sinédrio, que o acusavam injustamente, eles tentavam disputar com Estevão para ver quem
é que pregava mais? Quem é que sabia mais? Eles disputavam com Estevão, literalmente. E a Bíblia vai dizer que eles não podiam com a sabedoria de Estevão, porque Estevão era um homem muito sábio. Tá entendendo, meu irmão? Então, além de Estevão mostrar que ele era um homem cheio de fé, Estevão era um homem sábio, ele tinha bastante sabedoria na presença de Deus. Terceira coisa que evidencia é que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um semblante tranquilo. Isso nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e versículo 15. Quando Estevão está sob acusação injusta, o semblante dele a Bíblia vai dizer que era como se fosse o semblante de um anjo. Ele estava tranquilo, ele estava em paz consigo mesmo, mediante a tantas acusações. Coisa que muitas vezes a gente não teria se a gente tivesse uma situação difícil. Imagina você diante de um tribunal sendo acusado de algo que você não fez. A primeira coisa que a gente sente no coração é desespero. A gente fica pensando, poxa, e agora? Como é que eu vou sair dessa? Eu sou inocente e todos estão me acusando. O que eu vou fazer? Mas não, Estevão, ele estava tranquilo. Ele não mostrava desespero. Ele não mostrava que ele estava amedrontado diante daquela situação. Então isso era mais uma característica de que ele era cheio, porque ele tinha plena confiança em Deus. Ele sabia do que ele falava, ele sabia que ele era inocente e que ele não precisava provar nada para ninguém, porque o seu advogado era o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda! A Bíblia vai dizer também que Estevão era cheio da palavra de Deus. Isso nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e versículo 4. Quando eles estão escolhendo ali homens de Deus idôneos para poder ministrar, para poder pregar para o povo de Deus, Estevão foi escolhido porque era um homem cheio da palavra, ou seja, ele estava ali em prol do ministério da palavra de Deus, então ele era um homem cheio. Outra coisa que Estevão era cheio era da visão celestial, em Atos, no capítulo 7, versículo 55. Quando Estevão ali vai para ser apedrejado, aquele homem tinha tudo para começar a chorar, para ir lá, eu vou morrer, mas não. Estevão tranquilamente, com o coração em paz e cheio da visão celestial de Deus, ele olha para o céu, o que ele vê agora? O nosso Senhor Jesus Cristo à destra de Deus Pai, em pé no trono. Você já pensou isso, meu irmão? Cheio da visão celestial. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo de Deus, que não tem as evidências do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, você acha que uma pessoa dessa vai ver isso? Olha a confiança que esse homem tinha, ele não estava nem aí se ele ia morrer como mártir, ele não estava nem aí se ele seria apedrejado, esquartejado, mas ele estava ali vendo o céu aberto para ele. Isso é só coisa de quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, coisa linda. E última coisa que eu quero apresentar para vocês Estevão era cheio de amor. Isso é uma das principais virtudes de quem tem as evidências do Espírito Santo. Porque a gente entende, meu querido, que as evidências do Espírito Santo, aleluia, sobre a nossa vida, elas são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. O amor é uma delas, é uma das principais. E Estevão tinha. Hoje, a gente vê isso muito nas redes sociais. As pessoas ficam atacando as outras. Alguém falou de mim e a pessoa não tem coragem de fechar a boca e orar. Não, ela insiste em ir no Facebook, em ir talvez no Twitter, em ir em algum Instagram e atacar o outro. A gente vê muito isso, mas Estevão não atacou, Estevão não revidou, Estevão podia ter pedido para Deus, Senhor, manda fogo do céu, mata todo mundo. Ele não pediu isso. Estevão simplesmente, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele falou, Senhor, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão entendendo, eles não estão compreendendo que eu não sou culpado de nada, que essa é a mensagem do evangelho que eu estou pregando. E Estevão sabia que a luta dele não era contra a carne nem contra a sangue, mas era contra as hostes, era contra as potestades malignas e celestiais. E os crentes de hoje não sabem mais porque não querem viver mais uma vida espiritual diante de Deus. Hoje as pessoas são muito egocêntricas, elas pensam muito nelas mesmas, em si mesmas. Hoje a gente conhece muitas pessoas que só vão na igreja por causa de revelação.
Se o pastor não revelar minha vida hoje, eu nunca mais piso na igreja. Crente dodói, eu digo isso na sua cara. Crente Nutella, tá na hora de você converter e entender que Deus não quer que você viva de revelação. Deus quer criar intimidade contigo, é com você mesmo. Ele quer que você comece a botar seu joelho no chão e comece a ter fé de que assim como ele usa o pastor, que ele usa a missionária, ele quer usar você também, porque você é vaso escolhido de Deus. Para de se inferiorizar, achar que você não é ninguém. É desses aí mesmo que Deus gosta. A lógica de Deus, ela é diferente. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são, meu querido. Então vamos parar de ser crente Nutella, de ficar dodói. Se Deus está tratando com a gente, deixa ele tratar, porque ele tem o melhor. Deus, ele não trata você como um estrangeiro, como um órfão. Ele trata você como filho, entenda isso. Então vamos buscar as coisas que são do reino de Deus. Vamos buscar as evidências do Espírito, ser cheio do Espírito de Deus, para que os dons venham a ser acrescentados, porque as pessoas hoje só vão na igreja por causa de dom. Se não tem dom, eu não vou mais, gente. Olha, os apóstolos aqui em Atos, no capítulo 4, se você for ver, eles serviam a Deus, mas o servir deles era voltado para o ministério da palavra. E isso você vai ver em Atos no capítulo 4 e versículo 6, meu querido. Eles estavam voltados ao ministério da palavra, porque a palavra, quando ela entra no coração do homem, que o homem abre, que ele entende que a fé vem pelo ouvir. Primeiro você ouve, e aí Deus cria a fé, ele te dá esse dom da fé, e ela vindo, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo, entenda isso, o Espírito Santo de Deus nunca vai descer sobre a sua vida se a palavra não vier primeiro. Então para, porque muitas vezes a tua vida não é transformada porque você não deixou a palavra de Deus entrar na tua vida. E às vezes a palavra de Deus, ela não é docinha. Às vezes a palavra de Deus, ela não é aquele melzinho que você quer, que você gosta de molhar a boca. Às vezes a palavra de Deus, ela é confronto. Às vezes a palavra de Deus é saia dessa vida miserável que você está vivendo. Às vezes a palavra de Deus é renuncia ao pecadinho aí de estimação que você tem carregado com você. Às vezes ela é dura, mas ela é para salvar a tua alma, é para salvar a tua vida do fogo eterno. Porque assim como o Deus e o céu existe, o inferno existe também. Ele está preparado para o diabo e seus anjos, mas o diabo não conformado porque o juízo de Deus já veio sobre a vida dele, ele já foi julgado, ele quer levar você junto com ele para o inferno. E você precisa examinar isso aqui, ó. Precisa examinar as escrituras para que você possa ser liberto, sendo liberto para que receba o Espírito de Deus sobre a tua vida. Porque uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus, ela se comporta a qualquer situação em que ela estiver. Porque tem gente que nada tá bom, mas quem é cheio do Espírito Santo, qualquer lugar para ela se torna bom. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue fazer como Jacó fez. Jacó dormiu e pegou uma pedra e botou a pedra como travesseiro. Você já se imaginou dormindo em cima de uma pedra e ter que imaginar que aquela pedra é travesseiro? É incomparável. E a gente sabe que uma pedra não é travesseiro, porque travesseiro é fofinho, é macio, uma pedra é super dura. Às vezes a gente reclama quando deita no braço do sofá, vai levantar o pescoço, tá todo dolorido. Agora você imagina Jacó, que conseguiu dormir, e não só dormir, o homem sonhou, deitado com a cabeça em cima de uma pedra. E não só ele, meus irmãos. José foi preso. Tinha todos os motivos para murmurar, não murmurou. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que tinham evidência, que sabiam que a situação que elas estavam vivendo era ferrenha, mas que elas tinham a certeza de que Deus estava com elas. Paulo e Silas preso, os pés amarrados no tronco, açoitados, tinham tudo para xingar e falar: quer saber de uma, não vou pregar mais não. E eles, cheios da presença de Deus, começaram a entoar louvores, começavam a cantar hinos. Uma pessoa comum não faz isso. Uma pessoa comum, ela não louva a Deus numa situação ferrenha, numa situação difícil, se ela não tiver o Espírito Santo como evidência na vida dela. Isso é muito sério, é verdade. Então busque as evidências do Espírito. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer falar em línguas? Quer ter dom? Não é pecado, pelo contrário, busque por isso. Mas busque ser cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus na tua vida. Tá entendendo, meu querido? Então isso é coisa linda.
E eu amo falar desse Jesus porque, assim como ele tem me ensinado, eu quero passar para os irmãos aquilo que eu tenho aprendido, para que, se você também tiver alguma dúvida, que você seja um instrumento de Deus para ensinar os outros também daquilo que eles têm dúvida. Por isso é que o apóstolo Paulo vai mencionar os dons do Espírito Santo como fruto. Você já viu uma árvore comer do próprio fruto que ela produz? Você já viu isso? Você já viu a terra brotar alguma coisa, brotar algum tipo de árvore e ela comer dos seus próprios frutos? Você não viu, porque aquela árvore foi plantada ali, ela foi plantada ali para alimentar outros. Ou seja, quando Deus plantou a mim e a você, Ele nos escolheu não para que a gente servisse a si mesmo, mas para que a gente servisse aos outros, para que a gente fosse instrumento nas mãos de Deus, instrumento de exemplo como Cristo foi, porque Cristo, ele se diminuiu, ele servia aos outros, quando na verdade era para ele ser servido. E se hoje ele é servido, foi porque um dia ele deu exemplo de servidão. Ele deu exemplo de humildade quando ele lavou os pés dos discípulos, o pé dos seus apóstolos, aleluia. Então, meu querido, nunca se esqueça que o maior exemplo que você pode ter na sua vida é o Senhor Jesus. Porque se Jesus não tivesse sido fiel aqui na terra, se Jesus não tivesse sido justo, ele não poderia cumprir a promessa que o Pai fez, que seria a descida do Espírito Santo. Quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se Jesus tivesse sido infiel, ele não teria subido ao céu, o Pai não teria enviado o Espírito Santo e a ira de Deus cairia sobre as nossas vidas. Então, a fidelidade de Jesus, a humildade de Jesus, o serviço de Jesus nos salvou. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que muitas vezes a gente é chamado de crente quadrado, de crente maluco. Porque não tem coisa melhor do que servir esse Jesus. Porque hoje nós reconhecemos tudo que ele fez por nós, o grande sacrifício que ele fez pelas nossas vidas, o qual nós não podíamos pagar. Mas ele, pela sua infinita misericórdia, pagou em prol dos nossos pecados. É por isso que eu amo e que eu louvo esse Senhor Jesus, na qual eu sirvo. Amém, meu querido? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido a diferença de ser cheio do Espírito Santo e a diferença de ser batizado com o Espírito Santo. Batizado, então, é quando você recebe as evidências, é quando acontece o que aconteceu em Atos 2, é o que acontece quando em Atos 19 Paulo agora vai botar as mãos sobre aquelas pessoas e agora elas começam a falar em línguas. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só você falar em línguas, mas é você carregar dentro de você as evidências, os frutos desse Espírito, para que eu e você nos tornemos uma pessoa melhor. Tá entendendo, meu querido? Então busque por esse Espírito Santo, procure conhecer Deus dia após dia, não tem nenhum segredo, pois quanto mais você busca nas Escrituras, quanto mais você examina as Sagradas Escrituras, mais entendimento, mais sabedoria Deus vai dar para você. Pare de andar pendurado nas costas dos outros e vá correndo buscar intimidade com Deus. Porque assim como Deus um dia me chamou, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha entendimento nenhum, mas buscando a sua palavra, buscando o seu Espírito, o Senhor começou a abrir a minha mente. E hoje eu tô aqui para falar desse Jesus para você. Não foi do dia para a noite, foram muitos anos aprendendo e conhecendo. E eu ainda continuo aprendendo e conhecendo e vou morrer sem aprender e conhecer muita coisa. Porque o reino de Deus é infinito. É algo que muitas vezes eu não consigo explicar. Mas eu gosto de deixar para sua meditação um pouquinho do que é servir esse Senhor Jesus. Porque é lindo servir a Ele e estar na presença dEle. Que você possa desejar isso sobre a sua vida e que você seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Quero aqui hoje externar o meu agradecimento a você e dizer para você obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa. Se você gostou dessa mensagem, se ela falou ao teu coração, compartilha ela nas suas redes sociais, compartilha ela com seus amigos.
com alguém que precisa ser ministrado, que precisa ouvir uma palavra de Deus, se você conhece alguém que também tem dúvidas sobre a diferença de ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, marque esse amigo, essa amiga sua, para que eles possam aprender, que eles possam abrir a mente e conhecer um pouco mais o Senhor, porque não tem alegria maior do que estarmos dia após dia na presença de Deus. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que as bênçãos do Senhor caiam sobre você, que o entendimento dele possa recair e que você possa ser uma pessoa sábia para a glória de Deus. Agradeço vocês, um grande abraço a todos e a paz do Senhor!